Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar desta semana. Como sempre, são meus convidados Horácio Periquito, adepto do Benfica, António Pinho Cardão, adepto do Futebol Clube do Porto, e Ernesto Ferreira da Silva, adepto do Sporting. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença em mais este Moeda ao Ar. António, começando por si, por este empréstimo obrigacionista que o Futebol Clube do Porto vai lançar no valor de 25 milhões de euros. As más línguas dizem que este empréstimo serve para pagar um outro que vence agora em dezembro. É isso que está na prática em jogo nesta altura? São más línguas, para além de más, muito mal informadas, mas é evidente. Mas é verdade que vence agora um outro empréstimo. Vence agora em dezembro, portanto, outro empréstimo. Mas este é um financiamento, portanto, uma operação de mercado de capitais que visa reestruturar passivos do Futebol Clube do Porto, passivos de curto prazo ou passivos de vencimento imediato. Isto acontece com todas as empresas, na medida em que, portanto, é preciso dar alguma folga à tesouraria e para isso servem estas operações de mercado de capitais. Aliás, não é a primeira, o Porto já fez 4 emissões destas, em 2013, em 2006, em 2009 e em 2011, num total de 55 milhões de euros. Portanto, tem sido uma entidade ativa no mercado de capitais. E o Benfica também. O Benfica, no todo, o Porto fez operações obrigacionistas de 55 milhões de euros, o Benfica fez operações obrigacionistas de 75 milhões de euros. Portanto, em montante global, o Benfica já, portanto, foi Já contando com esta de 25 milhões ou sem esta de 25 milhões? Não, portanto, 55 com mais 25 dá 80, dá 80 milhões, portanto, é, digamos, este valor. Para além disso, o Porto ainda foi ao mercado acionista, neste caso, com 75 milhões de euros de capital. O Benfica, neste momento, e por aquilo que eu pude ver, portanto, foi ao mercado com 75 milhões de euros de obrigações e depois, portanto, também com 115 milhões de euros de ações. Portanto, é um volume de cerca de 190 milhões, é maior que o Porto. E o Sporting, em matéria de obrigações, foi ao mercado para emitir 57 milhões, depois mais 55 milhões das célebres VMOC, os valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, e depois também o aumento de capital. Portanto, é, digamos, uma atividade normal das SADs, desde que foram admitidas no mercado de capitais. Como é sabido, o Porto foi admitido em 98, o Benfica foi admitido no ano 2000 e o Sporting foi o primeiro em 1997. As emissões do Futebol Clube do Porto têm sido um êxito em termos de subscrição. A última, que foi em 2011, a procura foi 9,6 vezes superior à oferta. Isso tem acontecido, portanto, digamos, tem sido aquelas emissões da SADs que têm obtido mais procura. No caso do Benfica, a última, portanto, a procura excedeu 3,5 vezes a oferta. Não é de esperar dificuldades para esta operação. E no caso agora do Sporting, já agora, portanto, portanto, a última subscrição, que foi em 2011, excedeu 1,58 vezes a oferta. Julgo que não são de esperar dificuldades, porque quando os bancos intervêm neste tipo de operações, normalmente, ou sempre, fazem uma análise do mercado e, portanto, sabem até que ponto de montante podem ir e sabem quais são as taxas que vão tornar possível que haja êxito nas operações. Portanto, dada a envolvência dos vários bancos portugueses, portanto, nesta emissão, não há, portanto, julgo eu, qualquer possibilidade dela não vir realmente a ter êxito, até porque, olhando para o passado, de facto tem havido uma grande afluência a estas subscrições. Horácio, olhando para esta operação e para outras, no caso do Benfica e Sporting também já optaram por este tipo de operações, é uma arma importante para se consolidar passivos e temos vindo a falar desse tema nas últimas semanas. É fundamental. O que não é tão habitual é ouvirmos o António Pinho Cardão falar com tanta candura de um empréstimo obrigacionista, porque se o empréstimo fosse do Benfica ou do Sporting, não há candura, é objetividade, ele falaria de outra forma. A grande verdade, perfeitamente objetivo. A grande verdade destes empréstimos obrigacionistas, sejam eles do Futebol Clube do Porto, do Benfica ou do Sporting, é que no fundo servem efetivamente para amortizar financiamentos anteriores e servem, depois pede-se um pouquinho mais para ajudar a tesouraria, que estão totalmente desequilibradas. Esta é a grande verdade, ou seja, estes empréstimos obrigacionistas são, acima de tudo, se quisermos usar o termo, saltos em frente. Portanto, é difícil dourar a pílula, digamos assim, seja em qualquer dos clubes, num empréstimo obrigacionista desta natureza.
Se quiser uma linguagem mais simples, é para tapar buracos. E eles existem. E também, em todos os 3 clubes, a procura é de facto fantástico, como é que os clubes de futebol, apesar da situação em questão, e nós fazemos uma avaliação positiva de outras ordens e de outras grandezas, continua de facto a atrair muitos investidores, não é só o Futebol do Porto que tem a sua oferta multiplicada por 9 vezes perante a procura. Todos os clubes, seja o Benfica ou o Sporting, têm tido indicadores muito parecidos, mas não entram nesta candura de explicação, por mais matemática que seja, do António. Muito parecidos, não, 3 vezes mais baixa. Porque isto é... as contas não podem ser feitas assim, depende dos montantes e das condições, como é evidente. Já viu a taxa de juros que o Futebol Clube do Porto está... 8,25. Então, e quem é que vai dizer que não? Quem puder, eu até aconselho isso. O Benfica invista no Futebol Clube do Porto, uma taxa de juros dessas hoje em dia, é fantástico, não é? Não se encontra hoje. Está 3 ou 4 vezes superior à rentabilidade dos capitais normais hoje em mercado, como deve imaginar. Horácio, vamos lá ver. Os bancos, por aqueles empréstimos que foram feitos para a reestruturação financeira dos bancos e de apoio do capital, estão a pagar mais do que 8,25%. Estão a pagar mais. Isso é outra coisa. A última emissão da EDP... Não é mesmo. 6%. Portanto, a última emissão da EDP foi 6%. Não quero comparar. Não quero comparar. Desculpe, portanto, o diferencial entre 6% e 8,25% não é assim, de facto, um diferencial muito grande. A última emissão da PT foi de 6,25% em julho, acho que foi em julho. 6,25%. Portanto, as taxas de juros aumentaram, portanto, para quem vai pedir, de facto, dinheiro emprestado. O diferencial entre 6,25% da PT para 8,25% do Porto parece-me um diferencial perfeitamente razoável. E neste momento, para empréstimos, empresas, portanto, boas não têm taxas de juros muito inferiores a isso. Portanto, Ernesto, acabam por ser operações positivas para os clubes numa altura em que também eles não passam imunes a esta crise. Claro, os clubes não podem passar sem este tipo de financiamentos, mas assiste-se sistematicamente, continuamente, a um crescente endividamento. Porque, no caso do Futebol Clube Porto, o motivo da oferta é rigorosamente igual aos motivos das ofertas anteriores da SAD do Benfica e da SAD do Sporting. A primeira expressão que aparece é financiamento de atividade corrente e depois aparece reestruturação por aí fora, mas é financiamento da atividade corrente. O Porto tem neste momento 2 empréstimos obrigacionistas a correr, um de 18 milhões que se vence em dezembro e outro de 10 milhões que, e as pessoas provavelmente já não se lembram muito bem, mas que foi lançado em maio do ano passado. Portanto, neste momento o Porto tem um de 10 milhões e outro de 18 milhões e aparentemente, para fazer face ao cumprimento integral do empréstimo obrigacionista de 18 milhões, contrai um outro agora de 25. O Benfica tem um empréstimo a correr de 40 milhões e o Sporting tem um empréstimo a correr de 20 milhões. É verdade, e isso é absolutamente indiscutível, que todas as 3 sociedades anónimas desportivas têm cumprido rigorosamente todos os compromissos a que se comprometem no momento da oferta. As emissões têm tido êxito também porque têm tido taxas bastante apelativas. Claro. Hoje, por exemplo, a taxa de rentabilidade efetiva líquida de impostos do empréstimo do Porto, dos 10 milhões, está nos 6,37%. Taxa líquida, 6,37%. A do Benfica, o empréstimo obrigacionista do Benfica de 40 milhões, que se vence em 2013, em 23 de abril, tem uma taxa de 4,8%. O empréstimo obrigacionista do Sporting, que se vence em 2014, em novembro, tem uma taxa efetiva de rentabilidade líquida de 7,38%. Ora, são, de facto, taxas atraentes. E como há um passado, e o António já elencou ali o passado, de bom cumprimento, portanto, é bem possível e é bem provável que esta oferta agora do Futebol Clube Porto SAD, que vai decorrer até 18 de dezembro, vai ter igual êxito aos anteriores. Agora, chama a atenção de uma questão, é que estes empréstimos obrigacionistas vêm sempre sendo superiores aos outros que são vencidos, ou seja, que há um crescente grau de endividamento e isso
nós temos que ter muita atenção, de facto, os clubes têm que ter muita atenção com este crescente em dívida. Daí a primeira pergunta que eu fiz ao António, citando as más línguas, naturalmente em jeito de brincadeira, mas que tem o seu quê de verdade. Os clubes podem estar a usar novas emissões para pagar emissões anteriores, ou pelo menos para auxiliar. Isso é evidente. Nós não conseguimos provar, mas há uma coincidência histórica, todos eles, no mesmo mês, ou no mês seguinte, ou no mês anterior, em que se vence um empréstimo obrigacionista, em que a SAD tem que pagar integralmente o empréstimo, contrai um novo. E esse novo é também, historicamente, sempre superior ao antigo. E, portanto, isto prova-se historicamente, portanto, não há aqui nenhum juízo de valor. E, portanto, é bem provável que o Porto, tendo um empréstimo a vencer-se em dezembro, contraia outro no mesmo mês em dezembro, Antes até em novembro. Vence um de 18 e está com 18 de novembro milhões. a subscrição mas até o dia 26 não é uma singularidade de nas SADs de futebol. Acontece, tem muitas empresas, portanto, que fazem empréstimos obrigacionistas também para reestruturar passivos e para ocorrer a problemas de curto prazo. Eu só espero é que as SADs não estejam na onda do ex-primeiro-ministro Sócrates, que diz que os empréstimos não são para pagar, são para gerir. Com certeza, mas há sempre um capital permanente, um capital alheio permanente em todas as empresas. Portanto, que é um recurso permanente ao crédito. Dentro de montantes razoáveis. As duas coisas são verdade, reparo. Há uma coisa que é verdade para os três clubes. Supostamente, alguns dos nossos clubes, ou os três, pediam um financiamento de 10 milhões. Estou a dizer o número ao calha. Passado pouco tempo, ele não tem condições para pagar estes 10 milhões. Portanto, emite outro empréstimo obrigacionista de 12 ou de 15. Com 10, paga o anterior e os juros. O que sobra fica em tesouraria. A seguir, mais à frente, quando o segundo empréstimo de 12 ou de 15 vencer, ele lança um 18 ou de 20. E estamos nisto. Portanto, não vale a pena fugir. Não, mas isso é verdade. O Sporting começou com um empréstimo obrigacionista de 18 milhões em 2005, passou para 19 em 2008 e para 20 em 2011. Exato. O Benfica começou com 15 em 2004, passou para 20 em 2007 e passou para 40 em 2010. O Porto começou com um 12,5 em 2003, passou para 15 em 2006, para 18 em 2009, depois fez um intercalar em 2011 de 10 e agora faz um de 25. Bom, agora, de facto... Temos aqui, já que falou, desculpa António, falou nesses números, há uma mudança significativa portanto, do penúltimo empréstimo para o último. Praticamente do dobro, tanto no Porto como, não retive os números do Sporting, mas tanto no Porto como no Benfica. Tanto no Porto como no Benfica. O Sporting foi 18, 19, 20. Depois teve ali as VMOCs, portanto, pelo meio. De facto, houve um aumento, portanto, e no caso do Porto compreende-se agora. Porquê? Porque o crédito bancário está fechado para as empresas e também é óbvio. Para os clubes de futebol. O que foge à regra, digamos, histórica é o empréstimo de 10 milhões do Porto ano passado. Sim, esse é que não tem... um empréstimo extraordinário. Foge à lógica dos empréstimos obrigacionistas, porque os clubes tinham se endividado através de empréstimos obrigacionistas normalmente 3 em 3 anos. E, portanto, era recorrente. Contribuíam um, pagavam um anterior e tem sido assim, historicamente. O que foge, de facto, a esta norma histórica é este empréstimo obrigacionista que o Porto colocou em maio do ano passado no mercado a uma taxa de 8% e agora vem com 8,25%. Portanto, o que não é o que está também de acordo com o mercado. Mas há aqui um outro aspecto, de facto, é a capacidade que os clubes têm ou não têm de reembolsar, portanto, estes empréstimos e podemos, enfim, ver vários rácios. Por exemplo, o rácio passivo financeiro sobre diplo ativo é de 46% na SAD do Porto, é de 68% na SAD do Benfica, portanto, o passivo financeiro tem um peso muito maior, portanto, no ativo, 68%, e no Sporting é 81%. Portanto, mesmo com estes, enfim, financiamentos, o Porto mantém um rácio mais favorável, portanto, é o que tem, apesar de tudo, as contas mais equilibradas. Também dar um outro lado desta questão, não misturando alhos com bugalhos, porque esta é a verdadeira realidade dos mercados. O que nos espanta também, como observadores,
é que, e penso que é um tema que poderemos ainda falar hoje, os clubes portugueses, por exemplo, retiraram em receitas das participações na UEFA, os 3 grandes mais o Braga, mais de 100 milhões de contos nos últimos anos. O Futebol Clube do Porto tem vendido bastante bem os seus jogadores e faturou, aliás, tem sido uma bandeira do clube, 400 ou 500 milhões de euros nos últimos largos anos. O Benfica recomeçou a vender, de facto, também bem, já vendeu mais de 100, sei lá, já está a chegar aos 200 milhões, e o que é certo é que nestes empréstimos obrigacionistas, não se consegue refletir nenhuma destas situações. O endividamento continua a crescer, o que significa que, apesar desta, não direi brutalidade, destas excelentes receitas, a situação continua a agravar-se, porque senão, obviamente, que estas coisas... Sim, mas, Horácio, é evidente que os empréstimos têm aumentado, mas indo pela teoria de que eles se destinam a reembolsar os empréstimos anteriores, portanto, o excesso de endividamento é só pelo diferencial. Bom, e depois temos que ver se nas outras rubricas do passivo diminuem ou aumentam. Por exemplo, se houver pagamento a fornecedores, fica tudo na mesma, não é? Portanto, isto é, há um aumento de um empréstimo obrigacionista, portanto, obrigacionistas, mas pode haver uma diminuição de fornecedores. O problema é quando aumentam obrigacionistas e aumentam fornecedores, quando aumenta o passivo na sua globalidade. É essa, com certeza, bom, mas para algumas pessoas, por exemplo, o Presidente do Benfica, em plena campanha eleitoral, só contava o passivo financeiro, portanto, o outro passivo não contava. E houve aí uma grande disputa, portanto, sobre qual era o verdadeiro passivo do Benfica, em que apareceram portanto, todos aqueles que apoiavam a lista do Luís Filipe Vieira a dizer que o verdadeiro passivo era apenas o passivo financeiro, portanto, fornecedores não é para pagar. Mudando de tema, não sei se querem acrescentar alguma coisa não, ainda. Isto foi verdade. É este nosso foi primeiro verdade tema. Falar em passivo financeiro, não foi verdade que tivessem dito que o restante passivo não era para pagar. É que o passivo tem a sua importância, todo ele. É evidente que tem. É não é só o passivo financeiro. Eu sobre isto só queria dizer uma coisa em prol de todas as 3 sociedades anónimas esportivas. É que os investidores têm à disposição, os prospectos são de facto extremamente bem elaborados, são informativos, não falta ali informação nenhuma. Portanto, as 3 sociedades anónimas, quando vão ao mercado, aliás, têm que se conformar com as regras do mercado e por vezes, nos próprios prospectos, ultrapassam, em termos qualitativos, o que vejo noutras empresas que vão ao mercado obrigacionista. Isto tem que se dizer em honra também das sociedades anónimas. Isso é verdade. Se nós virmos um prospecto da EDP ou da PT e formos comparar com os prospectos da SAD, do Benfica, do Porto ou do Sporting, não há ali diferença substancial nenhuma, antes pelo contrário. Isto tem que se dizer. De facto, são... Creio que neste do Porto, eu não me lembro agora, mas acho que são 100 e tal páginas sim. De informação contabilística, dos riscos envolvidos, portanto, em todas estas operações, participações acionistas, etc. Portanto, toda a informação que a PT, ou a EDP, ou a Brisa, ou qualquer empresa que está no mercado dá, ou qualquer banco, está nestes prospectos. A estrutura, tem toda a estrutura também em termos da SAD, e nós levantámos aqui, de outra vez, uma questão. Eu vi no prospecto do Futebol Clube do Porto, de facto, que o estádio do Dragão está debaixo da SAD do Porto a 100%, numa sociedade participada pela SAD a 100%. Não é da SAD do Porto, é no Futebol Clube do Porto. Não é, não. Está neste prospecto. Nos últimos momentos. Neste prospecto, isso nós podemos ver. Não é Euroantas, eu acho que há uma confusão, mas aí eu poderei esclarecer. É que uma coisa é o Porto Estádio. Não, mas vamos ver no prospecto e voltamos a essa para a semana. E outra coisa é Euroantas, mas podemos ver. Podemos analisar e discutir esse tema na próxima semana. Horácio, mudando de assunto, e é um tema que também já nos é familiar, as audiências da televisão, o share dos 3 grandes, é sem dúvida, e agora que se volta a falar outra vez dos direitos televisivos, das negociações, nomeadamente, e falamos disso na última semana, do Benfica, faz sentido que cada clube comece a receber ou continue a receber dinheiro em função do share, ou em função dos telespectadores que têm em casa a pagar para ver esse determinado jogo desse clube? Não só faz sentido, como é assim que tem que ser. Ou seja, é assim que hoje em dia a economia, as empresas avaliam o mercado e conseguem potenciar e valorizar a sua relação com os clientes, como é óbvio, não é? O que tem acontecido até agora é que, de facto, as coisas não têm sido assim. Havia, de facto,
uma forma de relacionamento no mercado entre os principais patrocinadores e os 3 grandes clubes, já falámos nisso aqui algumas vezes, em que, por princípio e como ponto de partida, as empresas patrocinavam por igual os 3 grandes, não criando nenhuma diferença entre eles. E isso partia-se do princípio, quanto a mim errado, que se não financiasse os 3 da mesma, financiar ou patrocinar os 3 da mesma maneira, ou com a mesma quantia, que poderia criar problemas não só com o clube, como com os seus associados ou adeptos. É evidente que essa realidade que durou praticamente até agora vai-se alterar e, portanto, a partir de agora é para estes números que olham os principais anunciantes em qualquer empresa perante os mídia, e é o que eles vão começar a fazer, obviamente, em relação aos clubes de futebol. E, naturalmente, essa clivagem já existe, ou seja, o mercado naturalmente encarregou-se de criar essa clivagem. Como nós sabemos, hoje o Sporting não fatura em direitos de televisão o mesmo que o Futebol Clube do Porto, e o Benfica não vai faturar o mesmo que o Futebol Clube do Porto e o Sporting, que está a faturar menos ainda porque o seu contrato é antigo, portanto não foi renovado, vai ser renovado no próximo ano, e no próximo ano seguramente vai conseguir uma receita muito maior que a do Futebol Clube do Porto, e portanto essa realidade vai sempre acontecer, e os números são estes, ou seja, o Benfica tem de facto maiores audiências e maiores shares que os outros clubes. Alguns aspectos, por exemplo, só para... Embora a diferença, Horácio, já agora, e falando para os telespectadores conhecerem os números, não haja uma diferença muito significativa. O Benfica tem uma audiência média de 14,6, o Porto 12,8 e o Sporting 12,2. É verdade, mas repare numa coisa, mesmo assim, eu acho que o Benfica acaba por ser o principal influenciador destes números todos. Como é evidente, os jogos do Benfica não são vistos só pelos benfiquistas, são vistos pelos portistas e pelos sportingistas. E vice-versa tudo à volta, ou seja, quando joga o Sporting, muitas vezes também vejo, quando joga o Porto, eu também vejo. Ou seja, até aí, o Benfica, por ser maior, acaba por ter uma maior ponderação nas audiências e no share do Futebol Clube do Porto, porque se fôssemos isolar os 3, a clivagem era muito maior. Se admitíssemos que os benfiquistas só viam o Benfica, os portistas do Porto e os sportinguistas o Sporting. Portanto, até aí o Benfica acaba por ser maior, acaba por influenciar muito mais as audiências dos outros clubes. Mas, por exemplo, há aqui alguns indicadores que me parecem... Isso eu não percebo, Horácio. Então, o Benfica influencia as audiências dos outros clubes? Claro. As pessoas veem o Benfica, não veem? Eu vejo veem o Benfica, veem o Benfica. Veem o Porto. Então, mas quando você tem a audiência a ser medida nas pessoas que estão a ver... Só num jogo, em 15. É quando o Benfica joga com o Porto ou quando o Benfica joga com o Sporting. Não, disparado, desculpa. Então não é? Então não, porque eu também vejo os jogos do Futebol Clube do Porto quando posso. Vejo todos, se possível, não é? Só não vejo os que não posso. E os do Sporting também não conto porque não tenho a maquineta lá em casa, não faço parte da também veem os do Benfica, ou não? Sim, mas o que eu estou a dizer é que a ponderação de uns para os outros, se o Benfica tem mais adeptos... Isso está aqui medido? Aqui assim só está, portanto, o share médio e a audiência média. Está medido por natureza. Mas, António, há aqui outro aspecto que me parece, por exemplo, importante. O Sporting tem... Se virmos a lista dos jogos todos nas últimas épocas, jogo a jogo, o Sporting tem 5 jogos abaixo dos 10%. Ou seja, nem sequer... Em 5 jogos do Sporting não consegue chegar aos 10%. E tem apenas um jogo acima dos 15%, ou seja, o Sporting anda ali entre os 10 e os 15%. O Futebol de Porto não tem nenhum abaixo dos 10% e só tem um jogo acima dos 15%. Isto vem de jogo a jogo e não apenas as audiências globais. O Benfica não tem nenhum abaixo dos 10% e tem 14 jogos acima dos 15%. Portanto, também temos que ver jogo a jogo, porque os resultados que estávamos aqui a ver são apenas médias eventualmente ponderadas. Agora, é evidente, e para terminar, a ideia central é essa, é evidente que isto é importante, porque tem como base a negociação dos direitos de televisão, que é aquilo que já discutimos aqui muitas vezes, e particularmente para o Benfica nesta altura, porque vai ter um novo acordo para negociar no próximo ano, e é evidente que todas estas coisas contam, não? Ernesto, também concorda com esta visão do Horácio, sendo que também coloco outra questão aqui, que é, além dos 3 grandes, se olharmos única e exclusivamente ou principalmente para esta condição, acabam por ser bastante penalizados. Bem, vamos lá ver. Este é um dos indicadores, quando estamos a falar, e o que tem acontecido nas outras ligas, é que é um dos indicadores que entra na distribuição do bolo televisivo, porque já falámos aqui. Há várias formas, podemos dividir 50%, 50%, ou seja, 50% em partes iguais para todos os clubes participantes no campeonato. Podemos distribuir 60% para esses clubes, podemos distribuir 40%, e o remanescente, seja o que for, normalmente tem várias componentes. Uma das variantes é esta, é exatamente a audiência, outra é a classificação e por aí fora. Portanto,
isto vale, é uma das variantes que entra nessa componente. E prova-se, o Horácio diz assim, o Sporting tem 5 jogos, salvo erro, disse ele, abaixo de 10%. Onde é que ele foi pegar? Foi pegar no Naval Sporting de 2009-2010, que teve 9,7%. É de facto abaixo de 10%, mas é um Naval Sporting. E, portanto, e o Rio Ave Sporting. Mas o Benfica também jogou com o Naval e com o Rio Ave. Mas eu penso que não é significativo. O que me parece ser significativo é que este estudo, estamos a falar, deu de facto, em termos de audiências, 14,6 para o Benfica, deu 12,8 para o Futebol Clube do Porto e 12,2 para o Sporting. Traduzido isto em termos de milhões de espectadores, isto significa que o Porto atrai em média 1,2 milhões de espectadores por jogo, o Sporting atrai 1,1, Porto 1,2, Sporting 1,1 e o Benfica 1,3 milhões de espectadores por jogo. Estes são os dados. E não me custa aceitar, porque isto é o comportamento histórico. Portanto, entre o primeiro e o terceiro há uma diferença de 200 mil espectadores. Estamos a falar de valores que não têm nada a opor, que de facto, por estes números, o Benfica tenha mais, a seguir tenha o Porto mais, que sejam estes os indicadores que entram na fórmula. Portanto, agora, é historicamente assim, portanto, mesmo sem ter outra forma de testar estes números, parece-me razoável. O que é perfeitamente, e acho eu, e agora vou puxar a brasa à minha sardinha, louvável, é que o Sporting não tem sido um clube ganhador nos últimos 3 anos. E estamos a falar, não é um estudo esporádico, é um estudo que tem 3 anos, apanha 3 épocas, 3 péssimas épocas em termos desportivos do Sporting. O que significa que realmente o Sporting tem uma massa associativa, os adeptos são de facto dos mais fiéis e dos mais militantes que existe no futebol português e até no futebol europeu. António, vamos só ouvir Horácio, já acrescenta, se não se importar. Eu julgo que estes valores, estes números, portanto, comprovam à sociedade, portanto, que aquela ideia de que o Benfica é dominante e portanto, tem um lugar completamente à parte no âmbito das audiências é completamente falsa. Portanto, uma diferença de audiências de 14,6 do Benfica para 12,2 no Sporting e 12,8 no Porto e um share de 39 no Benfica, de 35 no Porto e 33 no Sporting, não há aqui nenhuma diferença fundamental. E estes números têm toda... Portanto, são estáveis. Eu tenho aqui os números de 2008-2009, em que o Benfica, portanto, tem uma audiência média de 15,3% e um share de 40%. O Porto tem uma audiência de 13,6% e um share de 38,2%, contrapõe aos 40% do Benfica. E o Sporting tem uma audiência de 13,4% e um share de 33,6%. Portanto, embora o indicador share é sempre um indicador dos mais discutíveis que existem. Com certeza, mas pronto, temos audiências, temos share e temos também aqui assim número médio de espectadores. António. Já agora, de facto, eu continuo. Eu não sei de onde é que vêm estes números, aparecem, portanto, não vi, portanto, quem é que... Qual foi a origem dos números? Também não lhe perguntei quem é que tinha feito os números que acabou de citar. Está certo, mas eu não duvido dos números, até porque coincidem com estes de 2008, 2009, nas épocas de 2008, 2009, que são da Mark Test, e eu de facto sei a origem, e que são perfeitamente comparáveis. Portanto, eu julgo que temos que afastar a ideia de que, de facto, o Benfica domina as transmissões de futebol. Não é verdade. Não é verdade. Tem mais 8% de audiências que o Porto. Horácio, tem mais 8% de audiências que o Porto e tem mais cerca de... António, de 18% de audiências que o Sporting. António, o ano passado, nós já discutimos aqui o ranking dos 10 jogos de futebol mais vistos. 7 tinham o Benfica. Nós temos aqui 3 épocas, números médios. Não pode ir. Há aqui um outro fator, só para terminar. Só aqui um outro fator que eu não quero, só para terminar, e do qual eu não abdico, e o António também não deveria, não é abdicar, mas deveria compreender. Como todos os nossos adeptos ou sócios, simpatizantes, o que quiser chamar, veem os jogos uns dos outros, é evidente que vou repetir o que disse no início, qualquer valor que esteja em cima da mesa para o Benfica, para o Sporting ou para o Porto, como o Benfica, de facto, é maior, por muito pouco que seja maior,
Quem está mais influenciado é o Sporting e o Porto, que tem mais benfiquistas a ver do que o inverso. Não é, mas vamos ver. Claro, não consegue provar. Não consegue já está a falar em terceiras derivadas ou quartas. Vamos para a função fundamental, para o integral. A função, o aspecto importante, a função fundamental foi aquilo que eu lhe disse. Nos 10 jogos mais vistos do ano passado, já é acréscimo, já anda em segundas derivadas. Há uma coisa, Horácio, há uma coisa que é objetiva, e isso é indiscutível. Por jogo, em média, o Benfica tem 1,3 milhões de espectadores. É um facto. O Porto tem 1,2 e o Sporting tem 1,1. E aqui é que não há juízos de valor, nem subjetivos. Mas admito que em cada um desses jogos, ou dos nossos clubes, estão a ver os adeptos então, dos outros clubes. Então qual é a contribuição do Benfica para os jogos do Porto? O Porto, em vez de ser 1,1, seria quê? 1,05? Se calhar consegue fazer as contas. 1,05. Se calhar consegue fazer as contas. Estamos já para além do tempo, já voltamos a analisar na quinta derivada. Para um curto intervalo. Estamos de regresso dentro de momentos. Até já.